bora, papo sobre rodas chegando para você e claro, a aparência do veículo é muito importante, né? Sobretudo na valorização. Mas até que ponto a pintura e estética influenciam nesse quesito? Por isso, eu tenho convidado para lá de especial Carlos Adriano, gerente de pós-vendas da Safir Veículos. Um forte abraço, muito obrigado. Eu que agradeço. Vamos tratar desse assunto que é importantíssimo e que faz diferença sim na hora de valorizar um carro e de conhecer o retorno do mercado em relação a isso. Então, cuidar é importante. Então, como é que a estética do veículo influencia nessa valorização, Carlos? Além de ser o primeiro impacto, né, que é o impacto visual que vai ter na hora que você aprecia um veículo, seja ele zero, seja ele já usado, é o momento que você vai perceber a condição de zelo e de cuidado que esse veículo teve se ele não for de dentro da concessionária. Então, quando a gente vai avaliar, se hoje você me oferece um carro para comprar, eu vou olhar primeiro a parte estética dele. Eu vou ver como é que está a condição de pintura, como é que está a condição estrutural, para saber se sim, é de alguém que toma cuidado com ele, porque eu posso não saber nada de mecânica. Mas olhar e achar bonito ou feio, essa parte todo mundo consegue. Isso de fato, né? Arranhões, amassados, ferrugem, quais tipos de danos na lataria que eventualmente são mais perigosos para o veículo? Bom, quando a gente vai falar dessa questão do que é mais perigoso ou o que é mais prejudicial para uma questão de valor, a gente vai falar, obviamente, da parte de oxidação, que é a parte mais delicada. Por quê? Quase sempre a parte de oxidação, ela brota, ela surge ou por uma falha da própria chapa, do próprio material, ou porque houve um dano na pintura que não foi tratado. Então, nessa condição, você tem duas denúncias aí da falta de qualidade ou do veículo ou do serviço que foi realizado nele. Porque se você tem um veículo que não é bem cuidado, consequentemente, você vai estar mais exposto à oxidação. Óbvio que aqui, na nossa cidade especificamente, a gente está mais distante do mar, a gente não sofre tanto. Nas cidades mais litorâneas vão sofrer muito mais esse impacto com ferrugem. Aqui você vai ter um impacto de, eu tive um pequeno amassado no carro que danificou minha pintura, expôs a chapa do veículo e eu não corrigi, não fiz a pintura como precisava fazer. Essa chapa fica exposta e consequentemente ela vai enferrujar. Então, se eu percebo um arranhão, eu vejo o veículo de um jeito, se eu vejo ele enferrujado, eu tomo um cuidado muito maior em relação a essa qualidade, porque eu sei que ou houve um incidente que não foi tratado, ou tem uma chapa que tem problema, e ali é um problema mais crônico, é mais delicado. Eu queria saber agora como é que o mercado, inclusive, diferencia reparos estéticos de uma questão mais estrutural. Existe realmente esse impacto diferente do mercado nesse ponto de vista? Dentro do ramo de seguro, especificamente, quando a gente vai falar de sinistro, né, a gente vai ter reparos de pequena ou grande monta. E o que é que essa avaliação faz? Você teve um dano estético, você encostou a porta do seu carro na quina na hora que foi estacionar. Você não teve um dano estrutural no veículo, você avariou a pintura. Então eu faço um retoque nessa pintura. Horas podem ser um retoque pequeno ali localizado, ou você precisaria pintar uma extensão maior da porta. Mas você não teve um dano na peça, você não teve um dano estrutural do componente. Então tem essa diferenciação realmente e ela interfere porque eu vou conseguir perceber se eu tive uma batida ou se eu tive apenas um arranhão na pintura do veículo. Então, nessa hora, nessa avaliação, a gente percebe sim que o impacto, tanto na valorização quanto na aceitação do mercado para esse veículo usado, ele vai ser diferente. Então, o amassado, sutil, tratado, peça corrigida. Um dano estrutural, uma batida forte, um dano no chassi do veículo, um dano nos componentes de suspensão, eles interferem muito mais até no que vai acontecer depois. Porque se você não, por exemplo, não corrige esse defeito que foi provocado, vamos supor, por uma colisão, você leva para uma oficina que não tem todo o aparato que precisa ter, que não conhece tudo da marca do seu veículo, que precisa conhecer, para fazer um reparo dentro do que é previsto e preconizado pela marca, você vai ter um reparo mais ou menos. E esse reparo mais ou menos, você vai ter problemas muito maiores no futuro. Então, por isso, quando a gente vai falar de um reparo estrutural, de uma correção de um dano estrutural, você tem que procurar sempre a oficina que seja da marca do seu veículo. Ah, Carlos, por quê? Se fatalmente eu posso incorrer aí em questões de custo, você vai falar de qualidade e vai falar de segurança. Então, nessa hora, assim, o dano estrutural, de fato, é o dano mais grave. É o dano que requer muito mais atenção, que não vai se limitar à parte de pintura do carro. Então, qualquer dano como esse, a pintura é importantíssima você fazer numa área localizada, de autorizada, porque você vai ter padrão de pigmentação,
padrão de verniz, que vai garantir que você vai estar dentro do padrão que a montadora pede. Na hora que você fala de questão estrutural, mais grave ainda e mais importante ainda esse zelo. Então, realmente o mercado vai diferenciar aquele serviço feito dentro da autorizada ou não? Vai muito, até porque assim, você tem dois impactos. Eu não posso aqui falar de questão de qualidade de serviço de demais oficinas. Não vou ser leviano a essa ponta de forma alguma. Só que em contrapartida, na hora que você tem alguém que é treinado para trabalhar com aquele produto, fatalmente você não consegue concorrer com ele. Então eu não vou dizer que você conhece mais ou menos do que você está fazendo, mas eu posso dizer que eu sou treinado para trabalhar com aquele item. Então fatalmente eu vou ter uma especialização maior e eu vou entregar melhor do que você. Então na hora que o mercado percebe que sim, houve um dano, uma colisão, uma fatalidade, em contrapartida eu corrigi dentro da rede autorizada. Em contrapartida eu fui no especialista daquele componente. Então eu tratei melhor do que você, que foi numa ótima oficina, mas que não era especializada da marca que você tem o carro. Então o mercado vai olhar para você e vai falar assim, não, peraí, esse cara aqui, ele, além de cuidar do carro, ele procura o melhor lugar para cuidar do carro dele. Então, incorrer num imprevisto, numa infelicidade de um acidente, todos podem e estão expostos. Mas depois disso, o que você fez? Você só recuperou uma peça e reaplicou? Ok, olhando daqui, eu, leigo, continuo dizendo, parece que está ok. Mas na hora que eu avalio tecnicamente, eu percebo que você fez de um jeito que poderia ter sido melhor. Então aí eu digo assim, esse para-choque aqui tá pintado, a pintura tá ok, mas tem massa, vai rachar. Daqui 15 dias, um mês, 6 meses, eu vou estar com o carro com cara de velho. Então peraí, eu vou olhar para você diferente. Atenção, papel e caneta na mão, vem dica de especialista. Carlos, gostaria de saber agora os cuidados preventivos que quem nos acompanha agora, quem nos assiste, quem nos ouve, pode colocar em prática para proteger o veículo, a pintura e a funilaria principalmente. Proteção, vamos lá. Quando a gente fala sobre pintura, a gente está o tempo todo exposto, né? A pintura do carro só não tem arranhão o carro que não sai da garagem e olhe lá. Porque se você tiver gato e cachorro, vão arranhar na sua garagem também. Então assim, essa parte está sempre todo mundo exposto porque o carro é para estar na rua, né? A gente fica brincando que carro que não está na rua não tem história. Então é melhor não ter. Então, o que é que você vai ter de importância e o que é que você tem que dar de prioridade para essa questão de manutenção e zelo? Primeiro, higiene. Carro limpo, fatalmente ele vai estar menos exposto a arranhões, porque alguém encosta, passa a mão, arranhou. Se seu carro for preto, prepare-se, porque uma poeira pode virar um arranhão. Então, polir, vitrificar, garantir uma invernização da pintura que esteja sempre preservada, importante, e limpeza. Foi só uma frutinha que caiu em cima do meu para-brisa, do teto do meu carro. Tem frutas ácidas. Foi só um passarinho que decidiu se aliviar ali em cima do meu carro. Vai manchar seu verniz, vai danificar a pintura, pode chegar a expor a chapa. Chuva ácida. Não, foi só uma chuva. Se você não prepara e você não protege a pintura do seu carro, você vai ter ele danificado e, consequentemente, com cara de muito mais velho e muito menos tempo. Então, primeiro ponto, mantenha essa parte com toda a atenção. Se você não tiver o cuidado, não precisa lavar todo dia, não é disso que eu estou falando. Eu falo de você manter o carro limpo e percebeu, fezes de pássaro são altamente ácidas. Elas corroem verniz, sim. Então, se vocês não tiverem cuidado porque só uma manchinha, deixa, ela vai aumentar. Uma vez exposto, aquilo ali vai infiltrar, você pode chegar a ter um dano sério na pintura, que óbvio que não é de hoje para amanhã, né? Hoje o passarinho foi lá, amanhã eu tenho um problema na minha pintura, mas vai acontecer. Então o primeiro passo tenta tirar o carro da concessionária, se você estiver comprando ele zero ou seminovo, não importa. Tenta pegar o carro, faz uma proteção de pintura. Hoje existem várias empresas de embelezamento que oferecem esse serviço. Então você procura para poder ter a pintura protegida. Uma vez protegida, preservada, você também não está garantido que nada vai acontecer, né? A gente está falando de sinistros, por exemplo. Então, ter o seu seguro vai te aliviar financeiramente. Vai permitir que você busque um serviço de melhor qualidade, às vezes custeando apenas a franquia. Em contrapartida, ocorreu, não espera. Você não precisa esperar não, porque só tem um arranhão. Espera outro para fazer tudo de uma vez. Então esse arranhão, a depender da gravidade dele, ele pode expor a chapa do veículo. Uma vez exposta a chapa, vamos falar da famosa oxidação. Então, mais uma vez, se você preservou a pintura para o que pode ser natural, que aí eu falo da chuva, eu falo da condição climática, eu falo dos animais e das benditas frutinhas.
Aconteceu, você protegeu, ok, está garantido, mas bateu, encostou, alguém encostou no seu carro, porque a gente sabe que você dirige por si e por todos os outros que estão ali naquela via. Então, aconteceu, corrige, não espera. Porque hoje é um arranhão, amanhã pode virar um ponto de ferrugem. Então, o melhor passo é, preservou para o que pode ser garantido, se segura e trata se ocorrer qualquer inconveniente. Uma dúvida muito frequente, né? Quando o carro é considerado PT, quando é considerado a perda total? Existe uma resposta simples a essa pergunta? Olha, as seguradoras elas têm limites que são relativamente flutuantes. Antes falava-se num percentual X. Caso o orçamento para reparo do veículo alcance um percentual estipulado, a seguradora passa a indenizar o proprietário porque o reparo vai ficar muito maior do que o custo dele. Qual era essa base de cálculo? Era o percentual com base no valor da FIP do veículo. Então, se sua FIP hoje está em 100 e o orçamento de reparo chegou a 80, a seguradora não via mais vantagem em fazer esse reparo. Ela te indeniza porque ela pega aquele veículo e repassa. Então, hoje, os limiares vão variando. Tem seguradoras que chegam a 80, outras a 60. Então, o percentual exato hoje não se estipula mais. Mas é sempre obedecendo isso. Vai ser verificado o valor da FIP desse veículo e o valor total do orçamento que foi estipulado para o reparo. Alcançou esse limite da seguradora, porque a gente pode ter a seguradora que chega a 60 e diz não pago mais indenizo, e a que chega a 80. Então, nessas duas variáveis, cada seguradora vai ter um percentual ali que eles estipulam, então é sempre considerado isso. Valor do reparo versus valor da FIP. Alcançou o teto que é determinado pelo seguro, eles dão perda total. Não é necessariamente pela complexidade do dano, porque você pode acontecer, já vi situações em que o carro passou por um dano que não foi necessariamente estrutural, não empenou chassi, não teve um dano grave ali, mas o reparo do veículo completo implicava no valor que era o teto da seguradora e por isso indenizar. Aproveitando que estamos já abordando esse tema, né? O que é a franquia e quando que ela deve ser paga? A franquia é um valor estipulado pela seguradora como taxa mínima, custo mínimo que você vai ter que ter para ter acesso àquele reparo. Então vamos estabelecer que a seguradora tratou na sua pólice especificamente que, Danilo, para reparos complexos do seu veículo, a sua franquia, ou seja, o compromisso que você assume financeiro para ter a sua cobertura total de reparo é de R$4.000. Então, mesmo que seu reparo totalize 100 mil, você vai pagar os 4. Então, é a contrapartida que a seguradora te dá para não ter o custo total desse serviço, que pode chegar a valores muito altos. Então, o pagamento ele ocorre sempre que você incorrer na abertura desse sinistro, que você fizer a ativação dessa seguradora, e há clientes que inclusive hoje já fazem uma análise prévia. Minha franquia, 4 mil. O reparo, 1.000. Vale a pena acionar a seguradora? Não vale. Continuo com meu seguro lá e meu índice de avaliação positivos, porque não acionei, não abri nenhum sinistro, e não preciso ter o custo da franquia, que seria maior do que o reparo que é proposto. Então, até nesse momento, o cliente pode optar se faz um serviço particular ou se ele vai fazer através da seguradora dele. Porque como a franquia ela é estabelecida no momento da assinatura da apólice, então ele já vai saber se vale a pena acionar, porque aí ele vai cobrir a franquia para ter o reparo completo, ou se não. Uma dúvida também, outra dúvida bem frequente, retoque, por exemplo, desvaloriza o veículo, desvaloriza o carro, o retoque ou a reptura? O que é que ocorre? Qualquer procedimento que seja percebido na hora de uma avaliação que precisou de um reparo, ele pode sim interferir. Mas, em relação a desvalorizar, eu já digo o contrário. Porque a gente vai justamente perceber como é que o carro se apresenta naquele momento. Óbvio que o retoque, se bem feito, ele valoriza. Se feito de qualquer maneira, ele prejudica e muito. Porque é aquilo que a gente comentou no começo do papo. Se você foi lá e você teve um arranhão no para-choque e você fez um retoque bem feito no seu para-choque, é ok. Mas se você fez um retoque de qualquer jeito, em qualquer lugar, ele vai me, inclusive, provocar uma dúvida de por que esse para-choque está assim? Não, foi só uma encostadinha, mas foi mesmo. Então, quando a gente fala de mercado nesse momento, a gente fala muito de especulação. Então, se eu percebo você
e olho para o carro e vejo, não, teve sim um retoque, encostei aqui o retrovisor, a gente pintou a capa do retrovisor, o friso aqui teve um retoque de porta de estacionamento, sim, mas aí são pequenas áreas. A repintura, quando a gente fala de repintura, a gente fala de uma amplitude maior, né? Então assim, você pintou o carro todo? Pintei o carro todo, mas por quê? Então, não é que ela chegue a desvalorizar, mas ela gera alguma insegurança. Então, por isso que é sempre ficar atento, porque isso também só vai ser percebido se você tiver um serviço feito de forma não profissional. Se você percebe uma diferença grosseira de tonalidade, se você percebe um brilho diferente no verniz, até o sentido da tinta tem que estar no mesmo padrão. E óbvio que a funilaria do grupo Itadio não vai conseguir fazer a pintura que a Peugeot, a Toyota, a Citroën, a Nissan fazem no centro de produção deles, porque eles tratam com robôs. Mas a gente tem uma estrutura que é muito próxima. Não temos o robô da fábrica, não vamos alcançar. Mas a gente tem uma estrutura pronta para isso e a gente segue as regras deles. Então nessa hora aí a gente vai ter uma percepção de, não é uma pintura feita por uma máquina, mas é uma pintura de alta qualidade. Então isso também assim me deixa mais seguro até para dizer, vale a pena. Vale a pena porque sim, a chapa do seu veículo não vai ter reparo, não vai ter indício de que você aplicou massa, não, a pintura está nova. Então, quando se avalia, eu percebo que esse carro não teve batida. Ele teve um reparo de pintura. Então, eu tenho ele mais bonito, mais apresentável e numa condição que eu sei que foi feita num lugar de segurança. Então, é bastante interessante e vale a pena, entendeu? Dica de quem sabe, viu, gente? Carlos Adriano, gerente de pós-vendas da Safi Veículos. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo oportunidade. Eu que agradeço. Espero vocês. Tomara que todo mundo goste e assista.